mensagem, o tema dessa mensagem que eu quero que vocês ponham no CD é por que Deus nos prova tal como o processo da prata. O tema de hoje é este: por que Deus nos prova tal como o processo da prata? Eu descubro que o principal propósito da vida não é o fazer, mas sim o tornar-se. E para isso nós estamos sendo preparados a cada dia. Deus, Ele nos faz passar pelo fogo com o intuito de nos provar, afinar, para nos tornar instrumentos úteis para o que Ele deseja. Deus, Ele sabe o instrumento que Ele deseja. Ele sabe o tamanho, Ele sabe a forma, Ele sabe a força. E conforme o seu propósito, será o processo de afinar a prata e o tempo no fogo. O salmista, eu achei lindo aqui porque ele colocou essa experiência no plural. Ele não disse eu, mas ele disse nós. Pois tu, ó Deus, nos provaste. E não, tu nos afinaste como se afina a prata. Para sabermos que essa experiência aqui não é só do salmista, mas é algo que acontece conosco também. Por isso, no plural, nós. Então, antes que eu entre na mensagem, eu quero te explicar o que é a prata e o seu processo. A prata, ela é um dos metais preciosos, todos nós sabemos disso. Ela tem cor branca, brilhante, dúctil, que se pode ser estendida, comprimida, batida sem se partir. E maleável, porque ela é flexível quando está no fogo. Que perde o brilho quando exposto ao ozônio. Funde-se a 961 graus centígrados. Agora aqui está a prata em estado bruto. Por isso que ela precisa ser refinada. A gente olha a prata assim tão linda, mas junto com ela está misturado chumbo, está misturado impurezas. Por esta razão que a prata precisa passar pelo fogo. Geralmente, a prata ela é encontrada em forma de sulfureto ou de cloreto. No entanto, também aparece na terra em forma de minas. Assim, a prata também necessita ser purificada como todos os metais nobres. A prata tem suas minas, o seu valor, né? Uma vez extraída da terra, ela vem com impurezas que devem ser separadas. Então, quaisquer outras impurezas metálicas se oxidam e se dissolvem vindo para a superfície do metal fundido. Quando ela está sendo fundida no calor de 961 graus centígrados, as impurezas dela começam a vir para a superfície. Então, com uma escumadeira, o fundidor tira essas impurezas, permanecendo no cadinho, né, naquele vaso para fundir os metais, somente a prata. E eu quero aplicar esta formação, esse processo da prata para nossas vidas. Por que Deus, através de um salmista, nos compara a prata, dizendo que nos prova e nos afina tal como a prata? Por que Deus nos prova tal como o processo da prata? Primeira coisa, eu aprendo que Deus nos prova para remover as nossas impurezas, nos tornando puros. No Salmo 17:3 diz assim: o Senhor prova o meu coração e durante a noite examina o fundo da minha alma e me purifica até não encontrar culpa. E eu gostei da versão católica, porque ela diz assim, ó: podeis sondar meu coração, visitá-lo à noite, prová-lo pelo fogo, não encontrareis iniquidade em mim. Será que se Deus fosse nos provar hoje pelo fogo, Ele não encontraria iniquidade em nós? Quais
seriam as impurezas que veriam para a superfície nesse fogo. Muitas vezes não compreendemos o porquê de tamanhas lutas, tamanhas dificuldades, tamanhas tempestades, mas é o Senhor nos colocando no fogo para que as impurezas sejam retiradas de nós. E olha, quanto mais quente a chama, mais puro será o resultado final. No refinamento da prata, deve-se mantê-la no meio do fogo, onde as chamas são mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. Isaías 1:25 diz assim: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Gostei também na versão católica, porque diz assim, voltarei minha mão contra ti e te purificarei no crisol e eliminarei de ti todo o chumbo. Que tremendo isso. Olha só, crisol. O que é o crisol? É o cadinho. É esse recipiente de ferro ou barro ou platina, onde é colocado o material que vai ser fundido. E eu estava procurando no dicionário, no sentido figurado, crisol, quer dizer, prova a que algo ou alguém é submetido e em que se revela o verdadeiro quilate das boas qualidades. Tremendo isso. Quilates, quanto mais ouro, quanto mais quilates de ouro, mais valioso. Qual é o quilate das tuas qualidades, meu querido? Isaías 1:18 diz assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas às vezes é necessário Ele colocar nós no fogo, para que essas impurezas da nossa vida sejam removidas, para que o nosso pecado, ele se torne branquinho como a neve. E nós não compreendemos. E começamos a murmurar, começamos a reclamar que está difícil, que Deus é esse que não está nos olhando. Mas a verdade é que Ele está contemplando você. Porque o fundidor da prata, ele não tira os olhos nenhum momento da prata quando ela está sendo refinada. O Senhor não tira os olhos de você. O Senhor não tira os olhos de você. Ele está te refinando porque Ele encontrou algo precioso em você. Você não é qualquer coisa. Segunda coisa, por que Deus nos prova tal como o processo da prata? Para desenvolvermos o fruto do Espírito. Ele nos coloca no fogo para nós irmos adquirindo paciência, mansidão, humildade, compaixão e as outras virtudes silenciosas que nos faltam. O que você pensava serem planos malignos de alguém, ou circunstâncias angustiantes, eram, na verdade, instrumentos do próprio Deus para torná-lo uma pessoa melhor, mais semelhante a Ele. Hudson Taylor, ele disse assim, não há causas segundas. Tudo é de Deus. Tudo o que acontece em nossa vida provém da sua mão. Deus não somente o refina no momento da provação. Suas limitações e a exaltação do inimigo sobre você também são produtos da ação de Deus.
E aí você não entende, às vezes lá dentro de casa, às vezes no trabalho, na escola, tem alguém afligindo, tem alguém provocando, tem alguém não compreendendo, mas eles nada mais são do que instrumentos de Deus para melhorar eu e você. Oh, aleluia! Porque nos Salmos ainda 66, versículo 11 e 12 diz assim, ó: Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, instrumentos de Deus para melhorar você. Porque Deus nos prova, tal como o processo da prata. Terceiro ponto que eu entendo, para nos corrigir. Hebreus 12, 11 diz assim: não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza. Mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Então não reclame quando Deus estiver corrigindo você. Ele te corrige para o teu bem, para que você seja participante da sua santidade. Por que Deus nos prova tal como o processo da prata? Quarto ponto eu entendo, para provar a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e versículo 7 diz: portanto, alegrem-se verdadeiramente, há uma felicidade maravilhosa no futuro. Embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provações, essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se esta fé permanecer firme, isto redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Enquanto a minha e a sua fé está sendo provada, o Senhor está refinando o nosso caráter. E entenda bem, Deus não prova a nossa fé para Ele ver o tanto de fé que nós temos, porque Ele já sabe o limite, a grandiosidade da nossa fé. Ele prova a nossa fé para que nós próprios saibamos o tamanho da fé que nós temos em Deus. Então o Senhor vai te passar pelo fogo, sim, para provar a sua fé. Porque o Senhor, Ele nos prova, tal como o processo da prata. Quinta coisa eu entendo, para nos tornar um instrumento para propósitos nobres. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 21 diz assim: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, quinta coisa, eu entendo que Deus nos torna um instrumento para propósitos nobres. Isso é, Ele quer nos preparar para toda a boa obra. Se nós estudarmos sobre a prata, nós vamos descobrir que ela tem sido usada desde a antiguidade no fabrico de artigos de luxo e valor, como ornamentos, joias, moedas, adornos, utensílios diversos, como pratos, colheres, vasos. As mulheres que limpam casa aqui sabem o que é isso, porque tem que polir prata, né, em algumas casas.
comparado a essas pratas, que tipo de instrumento você é para Deus? Você já tomou a forma que Deus deseja? Eu estava estudando a palavra de Deus e eu descobri algo lindo sobre Moisés. Moisés, ele recebeu ordem do Senhor para fazer 2 trombetas de prata, um trabalho artístico e obra batida. Além de passar pelo fogo, teve que ser batido a martelo. E essas trombetas de prata, elas serviam para convocar a imensa multidão de milhares de pessoas que formavam o arraial de Israel. Sem o auxílio dessas trombetas, os sinais não alcançariam os confins do arraial. Não era qualquer trombeta que deveria ser usada, mas trombeta de prata. Você já reparou que um instrumento de Deus, que nós, como instrumentos de Deus, existem lugares que os meus pés não alcançarão, mas que você alcançará? Ou lugares que os meus pés alcançarão, mas você não alcançará? A Suede estava compartilhando algo comigo esta semana, e ela ligou e disse assim: Ana, olha só, o que eu faço? Ela disse o que eu faço, mas ela já tinha a resposta, tá? Ela disse assim: Ana, esse ano no Natal, eu comprei cartões de Natal, como todos os anos, para dar para os meus patrões. Só que eu comprei cartões com versículos bíblicos. E a moça que estava comigo disse: olha, se eu fosse você, eu não daria esses cartões. Porque tem judeus, tem pessoas que não creem em Deus, você vai ter prejuízo, você corre o risco de perder algumas casas. E ela disse: o que eu faço? Ah, eu vou dar esses cartões. Eu não vou esconder a minha fé em Deus, que eu sou uma cristã, com medo de perder essas casas. Se eu perder, perdi. Mas o nome de Jesus eu não vou me envergonhar, não. E eu achei aquilo tão lindo, sabe por quê? Porque a Suede está pisando em casas que eu jamais pisarei. E como instrumento de Deus, ela está sendo preparada para aquela boa obra. Está colocando em funcionamento um dos propósitos para o qual ela foi chamada, que é falar de Jesus. Agora, voltando às trombetas de prata. O toque ou sinal dado por uma trombeta, quando quando Deus mandou que fosse assim, servia para convocar os príncipes, os chefes de cada clã, e o toque de 2 ao mesmo tempo era sinal para todo o povo para se ajuntar ou para marchar. Então tocavam-se 2 trombetas. E eu te pergunto o seguinte: será que nós temos cumprido o propósito designado por Deus? Porque olha só, mais tarde essas mesmas trombetas de prata, elas começaram a ser feitas para proclamar dias de regozijo público, para anunciar os inícios dos meses e para apontar o começo da lua nova. Sabe, quem nos dera estarmos preparados para esta tão boa e nobre obra, sermos trombetas de prata, para anunciarmos a volta de Jesus. Essa semana eu estava andando de trem, nós todos tranquilos, eu lendo um livro, e de repente um rapaz bem vestido, moreno, casaco, calça social, bonito, bem arrumado, levantou-se naquele trem em voz alta, com inglês não de americano. Olha que, se comparar ao meu inglês, eu estava bem faceira, porque eu falo acho que melhor que ele. Mas aquele rapaz se levantou com autoridade no trem
e começou a dizer assim: para onde você vai depois da tua morte? Você sabe para onde você vai? Você vai para o céu ou para o inferno? Jesus está voltando. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz. Ele te ama. Ele quer te salvar. Jesus está voltando. E de repente aquele rapaz começou a se empolgar. E eu disse: meu Deus, parece que ele está num púlpito de igreja, daqueles cultos bem avivado. E o trem parou. Ele saiu do trem. Olha a estratégia daquele rapaz. Ele estava conosco o tempo todo. Quando ele abriu o trem na penúltima estação, ele começou a pregar dentro do trem. A porta abriu, ele saiu primeiro. E de repente todo mundo começou a falar mal dele. Olha o cara, vem falar para nós sobre morte logo dentro do trem. Nossa, e começaram a falar. E eu disse assim: louvado seja Deus. Ainda tem homens e mulheres corajosos e que entendem que eles são essa trombeta de prata. Não importa o lugar, não importa para quem. Muitas vezes nós somos covardes. Deus tem nos dado potencial, Deus tem nos dado capacidade, Deus tem nos dado aqui mesmo nessa igreja estudos maravilhosos que temos aprendido sobre Deus. Ele tem se revelado a nós, mas nós estamos como depósitos, aquelas latas enlatadas, guardando tudo para nós. E de repente o que nós estamos guardando já não é algo mais fresco, porque nós não compartilhamos com os que precisam. Sabe, quando esse rapaz pregou dentro do trem, eu louvei ao Senhor, mas eu confesso para vocês que eu também tive que pedir perdão para ele. Porque Deus tem um propósito designado para cada um de nós. E nós temos cumprido esse propósito. Por que você é provado? Sexta coisa eu aprendo: para refletirmos a imagem de Deus. Olha só, o refinador, ele se assenta na frente do cadinho, temperando as chamas, monitorizando o processo. Então ele fica olhando o tempo todo a prata para evitar que ela seja destruída pelo fogo. E teve uma mulher que perguntou para um refinador de prata: quando é que o Senhor sabe que o processo está completo? Então ele respondeu assim: bem, isto é muito simples. Quando eu vejo a minha própria imagem refletida na prata, o processo de refinamento está acabado. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então Deus nos coloca muitas vezes nas chamas, na fornalha, para que nós possamos refletir a sua imagem. Você tem refletido a imagem de Cristo? Paulo, ele disse isso: Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso aqui é uma prata polida. Quando eu me olho nessa prata, eu vejo a minha imagem refletida nela. Sabe? Quando Deus está nos refinando, quando nós não estamos mais aguentando, Ele não vai deixar você e eu lá mais do que nós temos capacidade de aguentar. Porque se a prata ficar além do tempo, ela é destruída, não serve para nada. Mas Deus está lá olhando eu e você. E quando Ele consegue se olhar em nós,
quando Ele consegue se olhar em nós, a imagem dele é refletida e diz, esse meu filho está pronto. Esse meu filho está pronto para aquilo ao qual ele foi chamado. Será que as pessoas, ao olharem para nós, conseguem ver a imagem do Filho de Deus em nós? Quando nós refletimos a imagem de Deus, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas conseguem perceber quando Cristo é refletido em nós. Mesmo sem saber o que realmente tem de diferente em nós, elas não entendem, mas algo diferente você tem. Quando alguém te dizer você tem alguma coisa diferente, você é diferente, saiba, meu querido, que é a face de Cristo que está sendo refletida em você. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quando você está lá naquela rodinha no teu trabalho, quando os teus amigos estão escarnecendo, estão falando palavrão, estão falando piadinhas sujas, você está lá rindo com eles? Você está lá compartilhando dessas impurezas também? Ou você é aquele que se levanta como um quadrado, como os dizem, e diz, ei, não gostei dessa piada não. Não fala palavrão perto de mim não. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não queremos ser desprezados, não queremos ser enxergados como os crentes quadrados. Mas Deus exige santidade de nós. Ele exige diferença. Hoje, quando olha-se para um crente, não sabemos mais olhar diferencial. Mas ainda Deus está exigindo de nós. Seja diferente. Reflita a minha imagem. Quero contar algo para você. Teve alguém que me procurou essa semana e disse para mim assim, sabe, Ana Cláudia, eu não sei se eu tenho feito a diferença. Porque lá no meu trabalho, é um clima de muita camaridagem, nós rimos, brincamos, mas tem vezes que as coisas saem para outra direção e eu fico lá no meio deles e penso assim, que diferença eu estou fazendo aqui? Para eles não se constrangerem e continuarem falando essas baboseiras. Esses dias, quando eu gosto de citar o Jadiel, mas eu não faço isso para me exibir, não. É porque eu tenho tentado, assim, plantar essa semente no coração deles. Mas o Jadiel estava na escola e teve um menino lá que, com uma caneta incolor, escreveu um palavrão num desenho que o Jadiel fez. E o Jadiel ficou muito brabo, porque é uma palavra muito comum aqui no meio dos americanos. E aquilo irou o Jadiel, e o Jadiel se segurou para não chorar, e o Jadiel pegou a caneta do menino, porque era uma caneta nova, incolor. Me dá aqui a tua caneta. E o menino deu, e ele fez assim, ó. Jogou no menino. E eu disse, Jadiel, ele disse assim, mãe, me deu uma ira tão grande. Daí a professora chegou e disse assim, Jadiel, por que você fez isso, jogar a caneta dele? Ele disse assim, porque eu não gostei do que ele fez. Ela disse assim, mas o que ele fez? E o Jadiel começou a chorar muito. Ele disse, mãe, eu não aguentei, eu não consegui me segurar e comecei a chorar. Daí ela foi e pediu para as crianças que estavam ao redor explicar, não, é que ele escreveu aquele palavrão no desenho dele. Ela disse assim, não, mas isso não se faz. Vem cá. Daí um menino chegou e disse assim para o Jadiel, Jadiel, que é isso, Jadiel? Isso é só um palavrão que todo mundo diz. Daí o Jadiel olhou para ele e disse assim, mas eu não sou todo mundo.
sabe o que aconteceu? O menino chegou e disse assim: Jadiel, me perdoe. Ele está numa escola que eu me assustei, porque eles falam muito palavrão, 7ª e 8ª série. Mas o Jadiel disse que não foi mais desrespeitado por eles, porque ele teve coragem de se impor. Muitas vezes parece sim ser ignorância, mas nós temos que nos pôr com autoridade, para que as pessoas saibam quem nós estamos representando aqui na terra. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores, embaixador tem que ter muita ética. Eu quero ser essa embaixadora de Jesus. E o último ponto, por que nós somos provados no fogo? Para nós brilharmos em todo o tempo. Agora eu quero te mostrar alguma coisa. Essa prata aqui, eu ganhei, viu? Não fiquem com ciúmes, é da irmã Creuza. Ela é de 1953. O homem que deu para ela é um colecionador de antiguidades. E ele chamou a irmã Creuza, ela conhece ele há mais de 15 anos. Vale isso aqui, viu? Porque ele disse assim para ela: Creuza, eu quero te dar um presente, mas que, além de ter importância para mim, ele tenha valor. Então eu vou te dar uma das minhas relíquias. E deu para ela esse conjunto aqui que agora esconderam. Ele foi feito aqui nos Estados Unidos. Eu acho que sim também. E eu vou chamar, quem faz isso tem habilidade para polir prata aqui dessas mulheres? Vem cá, Eliane, você mesmo. Não vai fazer nada ainda, você vai ficar aqui pertinho. Eu não entendia por que as pratas prateavam assim. Porque escureciam assim. Eu sabia que elas escureciam e me dava raiva de ter que estar polindo elas. Mas deixa eu te dizer, a prata, depois de pronta, ela precisa ser polida com frequência para que não perca o seu brilho. Você sabe o que faz ela pretear assim? A prata, ela cria essa camada escura devido à ação do ácido sulfúrico ou de compostos sulfurosos na atmosfera. Eu disse, nossa, lá na minha casa deve ter muito desse sulfureto, porque nunca vi para pretear desse jeito. Então, esse composto, esse sulfuroso, de sulfúrico, ele deposita na camada, aqui por fora, um sulfeto de prata à superfície dos objetos feitos desse metal. Já nos tempos bíblicos, a prata não perdia tão facilmente o seu lustro e nem enegrecia, a menos se estivesse em lugares onde houvesse minérios de sulfetos. Agora, você quer usar luva ou não? Tá bom. Existe um segredo para que esta prata volte ao seu brilho normal. Ela tem que ser polida. Você vai fazer isso para mim, irmã Eliane. Assim como essa prata, nós, como instrumentos de Deus, também precisamos ser polidos com frequência. Eu achei interessante o hino que o grupo de louvor cantou, que ele disse assim, o pecado está todos os dias. Como que é, irmão Samuel? O pecado nos chama todos os dias. Eu comparei o pecado com essa superfície aí, com esse minério de sulfeto que está no ar, nos chamando todos os dias. Agora, existe um segredo para não perdermos o brilho e nem enegrecermos. Sabe qual é?
Quando nós estamos focados em Jesus, quando nós buscamos Jesus diariamente, através da leitura da Bíblia, através da oração, nós somos transformados cada dia. E nós ficamos mais parecidos com Cristo. E então, cada vez mais, vai refletindo a sua imagem em nós. E como nós vamos demonstrando a imagem dele em nós, através das nossas atitudes, através do nosso andar, através do nosso falar, através do nosso pensar. Que o Senhor nos inunde desta glória, da glória dele, e nos faça brilhar, nos faça resplandecer a sua formosura. Deixa eu contar algo para você. Quando eu estava no Brasil, eu vim para cá em 1998, vim para cá solteira, conheci meu esposo em 99, um ano namorei, noivei e casei. Crente é assim, viu? Rápido, para não fazer coisa errada. Mas deixa eu te dizer algo. Lá no Brasil, eu queria fazer uma faculdade. Eu queria, eu achava bonito dizer assim, eu faço faculdade. Eu sou uma jornalista. Só que eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu queria uma faculdade. Então, acabou o segundo grau e eu fui para a faculdade, não sabendo nem o que eu queria fazer, sem propósito. E fiz, o que a gente faz? Vestibular para administração de empresa. Comecei a fazer administração de empresa há 1 ano e meio, e eu disse, credo, que horrível, não é isso que eu quero. Tenho pavor de matemática, agora eu vou ter uma professora aqui da igreja, que é fera em matemática, a irmã Liliane, para quem não sabe. Mas o que aconteceu? Eu descobri, não, eu quero jornalismo, eu vou poder, aquelas jornalistas que se apresentam assim no Jornal da Globo, todo mundo vai me ver, coisa boa, que bonita que eu vou ser, toda produzida. E fui fazer jornalismo na Unicinos de São Leopoldo. E eu toda boba e dizia assim, eu sim faço faculdade de jornalismo. E um dia veio um pastor de São Paulo pregar num congresso de jovens, e eu toda boba fui lá na casa do meu pastor, Pedro. E quando eu entrei na sala, toda feliz, ele, a irmã, é daqui mesmo? Eu, sim, sou líder dos jovens. Ele não perguntou o que eu fazia, ele só disse assim para mim, olha filha, tu tens uma paixão tão grande por algo em ser, mas eu quero te dizer que você não vai realizar este sonho, porque Deus tem um outro propósito para você. Nossa, fiquei com uma raiva daquele pastor. Eu fui para casa e disse, mãe, aquele pastor não é de Deus, não é de Deus. 6 meses depois, um pastor de São Paulo pregando num culto de jovens, eu escondidinha, e ele levantou e disse assim, aquela menininha ali, eu era tão feia. E eu levantei. Ele disse assim, olha, se prepare, você vai ultrapassar uma fronteira. E eu, gostei desse meu negócio. 6 meses depois, Deus levanta outro e disse, chegou o momento, se prepare que você vai ultrapassar a fronteira. 2 meses, sem eu querer, meu pai disse, você vai com o teu irmão para os Estados Unidos. Esse lugar aqui é lugar de sonho, primeiro mundo. Eu fiquei tão boba. Não sabia eu que Deus estava me preparando para colocar-me na sua fornalha de fogo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos egoístas, nós não queremos saber qual é o propósito de Deus. Nós queremos que Ele realize os nossos sonhos, as nossas vontades, ignorando que Ele tem um propósito para nós. E eu passei esses anos todos cobrando de Deus e dizendo, Senhor, mas que tipo de Deus o Senhor é? Não realizar o meu sonho? E eu estava na estação de trem, algumas semanas atrás.
E eu descendo as escadas na Sullivan Station, um rapaz desesperado, bonito, jovem. Você tem algum dinheiro aí para mim? Eu disse, não, me desculpa, eu não tenho. E passei. E ele pedindo para todo mundo, aquela estação cheia. E ele pedia para todo mundo num desespero. E eu fiquei olhando aquele rapaz. Ele olhava para mim, eu disfarçava, olhava no meu telefone. E teve uma hora que ele voltou de novo e disse assim, eu já pedi dinheiro para você? Eu disse, sim, você já pediu. E eu disse que eu não tenho. Me desculpa. Ele saiu, deu uns 3 passos e voltou e olhou para mim de novo e disse assim, ei, olha aqui para mim. Que tipo de lixo que eu sou? Eu disse, você não é lixo. Mas isso é o que a minha mãe me diz todos os dias desde que eu nasci, que eu sou um lixo, que eu não presto. Eu dizia, não, isso não é verdade. Mas muito tímida, porque estava tanta gente na estação, numa segunda-feira. E eu não entendia por que ele foi parar logo em mim, que não tinha inglês suficiente para falar com ele. E esse rapaz saía e voltava e dizia assim, você acha que tem jeito para mim? Eu dizia, tem. Ele dizia assim, olha, eu não tenho valor, ninguém quer fazer nada por mim, ninguém me ama. Eu disse, não, Deus te ama, isso não é verdade, Deus te ama. Mas muito limitada, muito envergonhada. E ele olhou para mim e disse assim, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de oração. Eu disse assim, can I pray for you in Portuguese? Português não. Não. I am Spanish. You can pray for me in Spanish or English. No, I can speak Spanish and I can speak English very well. I'm sorry. Let me pray for you in Portuguese. Não. Ai, gente, por que fazer isso comigo? Judiar de mim e todo mundo olhando nós na estação. E eu disse, I'm sorry, I don't have enough English. E o trem chegou. E quando eu coloquei o pé dentro do trem, ele olhou para mim e disse assim, você consegue. E eu vim para aquela segunda-feira para a igreja chorando. Eu não me conformava. E eu perguntei para ele assim, what's your name? My name is Gabriel. E eu ainda louvo o Senhor que eu tive coragem de pedir o nome dele, porque agora eu oro pelo Gabriel todo dia. Só que quando eu saí de lá e eu pedindo para Deus, eu, Senhor, me explica. Senhor, o que é isso? Eu cheguei para as crianças e disse, olha, ele falou para mim isso. Ele disse, mãe, ele disse que você consegue, que é para você acreditar que você consegue. Daí eu voltei para casa, fiquei orando alguns dias e eu disse assim, Senhor, o Gabriel, Pai, olha quantos igual o Gabriel. Daí eu ouvi a voz de Deus nitidamente me dizer assim, eu estou te dando uma oportunidade. Você está disposta a aceitar? Eu posso te colocar na vida de muitos Gabriéis para fazer a diferença. Eu disse, mas como, Senhor? Deus me fez sentir uma necessidade e ver que, como Gabriel, existem muitos outros desesperados e escravos por Satanás, mas que nunca colocarão os seus pés dentro da igreja se eu ou você não ir até eles. E eu disse, Senhor, eu estou disposta. Então Deus me deu uma diretriz e disse, faça o teu objetivo para 2016. Naquela noite eu sabia que era a voz do Espírito Santo falando comigo. E Deus me deu um mapa do que Ele vai fazer. E Ele disse assim para mim, eu vou te colocar dentro da casa de crianças abusadas, crianças molestadas, jovens dogrados, mulheres que sofrem abuso, para ser uma trombeta que vai refletir a minha glória. Nesse dia eu fui entender
que eu ainda estava com um propósito egoísta quando eu queria fazer jornalismo para me mostrar ou para dizer que eu tinha uma profissão. Eu fui entender que Deus não é um Deus que nos envergonha ou que nos decepciona, mas que é um Deus que tem coisas muito maiores e além daquilo que pensamos e desejamos. E Ele pode fazer por nós coisas grandes através de nós. Nós refletir a sua glória, nós refletir o seu amor. Então vocês não se assustem, porque eu vou testemunhar nessa igreja o que Deus vai fazer. Porque eu ouvi muito nítida a sua voz. Olha aqui a prata. Onde está a prata, Eliane? Olha que coisa linda o que Deus faz quando nós nos colocamos na sua presença. É Ele, é o seu Espírito que nos limpa, que nos deixa com o brilho dEle. Não é o nosso brilho, não é o nosso eu, mas é o Senhor. É o Senhor refletindo em nós. É a formosura dEle sobre nós. Então, à medida que nós o buscamos, nós ficamos mais parecidos com Ele. Mas isso quer renúncia do nosso eu, que grita a todo instante para sobressair em nós. Se nós desejamos refletir a glória de Deus através da nossa vida, nós temos que ter a consciência que nossa carne não deve mais prevalecer. E nós viveremos aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. Coloque-se em pé nesta noite. Você tem realizado o sonho de Deus para você? Ou você tem ignorado aquilo que Ele quer fazer através de você? Você tem refletido a glória dEle? Você quer ser um instrumento que atenda o seu real propósito? Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Vem aqui que nós vamos orar, nós vamos abençoar, nós vamos clamar por você.